eu me lembro com muita emoção do dia da promulgação da Constituição de 1988. Eu me lembro, eu estava na sala de casa de um jovem estudante de 19 anos, e o doutor Ulisses, como se dizia, né, que foi o comandante desse processo constitucional, fez esse discurso, e na hora que ele falava, olha, me dava até arrepio essa coisa, né? Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Isso marcou e entrou para a história esse discurso do Ulisses Guimarães, que era um homem discreto, um deputado eleito, não era assim um campeão de votos, mas foi eleito por muitos mandatos seguidos e era um estadista que nunca chegou ao poder executivo, mas foi um estadista no Congresso, né, resistindo à ditadura e depois comandando o processo constitucional. Eu considero a Constituição de 88 uma vitória tremenda e a gente tinha muitos parlamentares de direita. Foi ali que surgiu o Centrão, foi ali que surgiu esse nome mesmo de Centrão, que na verdade era direitona e eles tinham maioria de votos, mas numa articulação muito habilidosa entre o que havia na época de esquerda, que era PT, o PDT do Brizola e setores do MDB do Ulisses, setores progressistas, que não eram de esquerda, eram Mário Covas, era um centro, mas um centro democrático, né, que garantiu uma Constituição democrática. E foi um tremendo avanço e é o que nos serviu de bússola para defender a democracia nesses 6 anos desde o golpe de 2016. A Constituição, no meu entendimento, em parte foi rasgada pelos golpistas, mas ao mesmo tempo ela foi uma espécie de norte para que a gente garantisse o retorno à democracia depois desse período terrível aí com Temer, golpista, e Jair Bolsonaro. Por que eu digo que os dois temas se sobrepõem? Porque houve a promulgação em 88 da Constituição, alguns anos depois acontece o massacre do Carandiru, em 1992, que é uma espécie de símbolo das condições péssimas carcerárias no Brasil, e aí tem a ver com o tema da reportagem seguinte, da matéria seguinte que nós acabamos de mostrar aqui. Eu vejo muita gente dizendo assim, vocês ficam aí defendendo democracia, mas não tem democracia para o povo lá na ponta. Em parte isso é verdade. Inclusive durante a Lava Jato, eu me lembro de um jornalista que hoje em dia se tornou até assim, é considerado progressista, que chegou a escrever, esses advogados que ficam falando que a Lava Jato tem abuso, na verdade é tudo advogado de rico, porque pobre sofre abuso o tempo todo. O que ele queria? Quer dizer, todo o esforço da sociedade brasileira é para quê? As garantias democráticas que uma parte da população consegue acessar esses direitos e tudo, se expandam também para os mais pobres, e não o contrário. O que a gente assiste nos últimos anos no Brasil é um movimento contrário, já que não tem cidadania plena para a turma de baixo, vamos fazer com que não tenha para ninguém, vamos implantar a lei do bang bang, a lei da barbárie, que é o que vale ainda dentro das cadeias, né? E que vale para a população mais pobre. Vamos, em vez de trazer a civilização da Constituição para os mais pobres, é trazer a barbárie dos mais pobres para toda a sociedade. Isso foi o bolsonarismo. Por isso que é importante reafirmar a Constituição de 88 e por isso que esses dois temas são tão relevantes. Agora, não adianta ter a Constituição e a gente não conseguir avançar. Avançamos lentamente, em alguns casos avançamos mais, em outros menos. Mas a Constituição segue a ser o norte para que a gente avance também, por exemplo, nessa questão carcerária. É a Constituição, com as suas cláusulas pétreas, com os direitos fundamentais, que permite com que agora os movimentos sociais, né, possam acessar o Supremo e dizer, escuta, tem que fazer uma intervenção no sistema carcerário. Não pode ficar mais assim. A base para isso o que é? É a Constituição. Não é o bang bang do Bolsonaro. O bang bang do Bolsonaro significa que a violência, que já afeta há muito tempo as comunidades, vai também para a Barra da Tijuca, né? Então, a gente tem que fazer o contrário, né? Tem que fazer com que haja a civilização, a Constituição valer para todo mundo no Brasil. É um caminho, às vezes, que as pessoas acham utópico, mas é o caminho no qual a gente deve apostar. Porque fora disso é a barbárie. Fora da Constituição é a barbárie. E quando rasgaram a Constituição e deram o golpe em 16, eu e muita gente, eu assim, era um dos muitos que diziam, olha, vocês estão rasgando a Constituição porque contra o PT, contra o Lula, vale tudo. Né? Tem uma frase famosa, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Se a Constituição não existe, tudo é permitido, inclusive para aqueles que praticam o arbítrio, né? Então, se você hoje é aquele que exerce o arbítrio, no momento seguinte você pode ser a vítima desse arbítrio. O que evita o arbítrio é a garantia constitucional.